Você sabe qual é o papel de um deputado estadual? Fantástico mundo de Bob. Vamos saber agora? Mostra pra gente o que faz um deputado estadual. O deputado estadual é o representante da população no Legislativo Estadual. É eleito para um mandato de 4 anos, com possibilidade de reeleição. Tem como funções trabalhar na proposição de leis e fiscalizar o Executivo Estadual. Atualmente, o Brasil possui 1.035 deputados estaduais e 24 deputados distritais. Na política brasileira, o deputado estadual é aquele que atua como representante da população no Legislativo Estadual. Assim, seu trabalho é realizado na Assembleia Legislativa. A atuação de um deputado estadual se dá no estado pela qual ele foi eleito. Desse modo, cada estado brasileiro elege os próprios deputados estaduais. A quantidade de deputados estaduais é definida pela quantidade de habitantes que esse estado tem. Assim, quanto maior o número da população de um estado, mais deputados estaduais ele elegerá. Pois é. E você sabe qual é o papel do deputado federal? Fique atento, é muito importante você saber. Deputado federal é um cargo político do Legislativo considerado representante da população. Ele trabalha na Câmara dos Deputados em Brasília. O Brasil tem 513 deputados distribuídos entre os 26 estados e o Distrito Federal. Na política, o deputado federal é aquele que é eleito para ser o representante da população na Câmara dos Deputados. Os deputados são eleitos para um mandato de 4 anos e as funções básicas desse cargo político são legislar, propor leis para o país e fiscalizar o executivo, solicitando informações ou abrindo investigações quando necessário. Quanto mais população um estado tiver, mais deputados ele terá. Além disso, o número de deputados federais de um estado pode ser alterado à medida que sua população for mudando. Os deputados federais, diferentemente daqueles que ocupam cargos do executivo, podem se reeleger quantas vezes quiserem. O que me chamou a atenção de falar sobre este assunto, levando informações do que faz um deputado estadual, federal, do que faz um senador, do que faz um governador e um presidente, é para chamar a sua atenção de verdade. Enquanto muitas pessoas querem saber como vai a presidência, como vai o governo, você precisa saber dos demais, todos eles que ali estão. Porque ninguém trabalha só, ninguém administra só. E vale chamar a sua atenção que nem na sua casa você consegue administrar ela sozinho. Nem como mãe, nem como pai. E muitas vezes você precisa da orientação de um filho, de uma filha, né? E até dos vizinhos, por que não? Então é muito necessário a gente entender um pouquinho mais. Porque quando a gente vê determinadas barbaridades acontecendo no mundo político e a gente enxerga que pessoas verdadeiramente se candidatam e fazem uma eleição com milhões que são nossos, do povo brasileiro sim, que pagam seus impostos e que querem aqueles futuros candidatos eleitos dominando, mas também lutando pelo povo verdadeiramente. E muitas vezes nós nos colocamos como analfabetos políticos. Por quê? E aí me chamou a atenção os direitos e deveres que começa agora. Lembrando que Senado, amanhã, governo e presidência. Não perca durante toda a semana, para você ficar bem atento e saber direitinho como você pode ou não prejudicar o seu estado ou o nosso Brasil. Direitos e deveres, começa agora. Olha só que interessante, Gustavo Bezerra, que é advogado, veio hoje aqui conversar com a gente para tirar algumas dúvidas que são necessárias sobre o que é permitido ou não no dia a dia até a chegada da eleição, que acontece domingo. A gente precisa chamar a atenção das pessoas, a gente vê que os ânimos estão bem, né? Flor da pele. Sim, a flor da pele, e a gente tem a sensação de que nem está acontecendo campanha política.
Muitas vezes quem está alheio não quer nem saber, outras pessoas dizem, eu não vou votar em ninguém, não tô nem aí, quer saber de uma coisa? Eles que estão lá brigando, eles que se entendem. Mas no final de tudo, o purê vem com vários pedacinhos de batata, não foi bem amassado, e quem vai ter que comer no finalzinho vamos ser nós. Então, assim, a gente tem que ficar atento com essas eleições que aí estão, porque são bem diferentes do passado. 2022 é um ano do mundo da tecnologia, onde a informação chega mais clara até você, mas parece que as pessoas querem se limitar. Elas não querem ter conhecimento, muito menos se informar. Isso é grave, né? Com certeza, Vanusa. Primeiramente, bom dia, Vanusa. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os telespectadores. E realmente é uma temática bem diversificada, bem ampla, tem que ser observada por todos os eleitores, bem como também aos candidatos, que têm direitos e deveres a serem observados. Porém, no dia de hoje, a partir do dia 27 de setembro, a gente tem que observar que, a partir de hoje, nenhum eleitor poderá ser mais preso. A partir do dia 27 até o dia da eleição e o término dela. Nenhum eleitor poderá ser mais preso, salvo em casos de flagrante delito, sentença condenatória de crime inafiançável ou em caso de desrespeito ao salvo-conduto. Isso é muito sério, né? Sim, e ocorre... Para a nação. Para a nação, com certeza. É muito sério e tem que ser observado todas as qualificações da prisão, tem que ser tudo observado delicadamente, para verificar se será cabível ou não a hipótese de prisão em flagrante. Mas isso não quer dizer que não venha acontecer, Justamente. Ligado a assuntos políticos, Justamente, né? Pode certo. ser totalmente e será, se ocorrer, ligado a casos políticos, sim. Até mesmo no próprio dia da eleição. É bom, interessante a gente fazer uma ordem cronológica, sim. Porque hoje, no dia 27 de setembro, esta é a observância. No dia 29 de setembro já teremos outras observâncias, no qual no dia 29 de setembro será o último dia que irá ocorrer as publicações em rádios e TVs de formas gratuitas. Da mesma forma que no dia 29 de setembro será o último dia que irá ocorrer os debates eleitorais em rádios e TVs. No dia 29 de setembro, de acordo com a legislação eleitoral. Que no caso acontece na sexta-feira. Correto. Mas ela dá uma exceção. Na sexta não, acontece na quinta. Ela dá uma exceção, sim, que ela pode prorrogar até às 7 horas da manhã do dia 30 de setembro. Ou seja, ainda pode ocorrer os debates, que às vezes ocorrem na madrugada. Pronto, pode acontecer o debate, então, até a sexta-feira da madrugada, até 7 horas da manhã. Ou seja, pronto, a partir das 7 horas, nenhum tipo de debate. A partir de 7 horas da manhã, nenhum tipo de debate. E no dia 30 de setembro ainda, a gente já pode verificar que já tem outras observações, que no dia 30 de setembro já fica vedado, é proibido publicações eleitorais em jornais impressos, da mesma forma que em redes sociais, desde que forma paga, ou seja, com um impulsionamento. Não poderá mais ocorrer a partir do dia 30 de setembro. No dia 1º de setembro, ou seja, um dia antes das eleições, já temos que observar... Outubro, né? 1º de outubro. Já temos que observar que será o último dia que poderá ocorrer o pedido explícito de voto, carreatas, passeatas, distribuições de materiais gráficos, ou seja, adesivo, todas as praguinhas poderão ser distribuídos até o dia 1º de outubro. Sim. Sendo de observância que as carreatas, passeatas e caminhadas poderão ocorrer até as 22 horas do dia 1º de outubro, sendo que o pedido explícito de voto, ou seja, você solicitar ao seu amigo ou tentar convencer a outro eleitor, poderá ocorrer até as 23 horas e 59 minutos. Quer dizer, deu meia-noite em ponto do dia 2, que é o dia da eleição, não se pode mais fazer... Não se pode mais pedir voto, já certo. É crime eleitoral. Aí, no caso, questão de santinhos. Santinhos poderão ser distribuídos da mesma forma, sim. até as 23 horas e 59 minutos. Muitas vezes a gente não vê isso acontecer no domingo. No domingo a gente vê santinhos distribuídos em vários locais, né? Sim, é o que ocorre consequentemente muitas vezes no dia 1º. Jogar santinhos nas ruas. Também não é permitido jogar santinhos nas ruas em frente às escolas. Como é que ficam os estabelecimentos?
Os estabelecimentos também não poderão vender bebida alcoólica. Existe uma data no dia da eleição somente, no dia da eleição. né? Até 0 horas. Até as meia-noite, correto. Certo. E assim, o que podemos chamar mais atenção da população ainda falando de eleições? Por exemplo, redes sociais. Redes sociais em si, vocês podem sim fazer suas próprias postagens, mas não poderão pedir voto no dia da eleição. E em ciência, ainda temos outras diversas observações a serem feitas para o dia da eleição. Você pode ir sim caracterizado com o seu candidato. Você pode sim transmitir quem será o seu candidato, mas não poderá se manifestar, ou seja, não poderá ocorrer multidão de pessoas com o intuito de conduzir uma outra pessoa a votar em um outro candidato. Da mesma forma que poderá haver adesivos próprios e não distribuição. Camisa, boné, santinho próprio, mas distribuir já não poderá ocorrer mais no dia da eleição. E se ocorrer, se você verificar, você pode sim se locomover até o presidente da sessão e comunicá-lo, que ele poderá ter total poder de polícia para tomar todas as atitudes necessárias para ocasionar, evitar qualquer problema na sua sessão eleitoral. Ainda falando do eleitor, relacionado à rede social, a gente sabe que tem o Stories e tem o feed. Sim. Questão do feed, é bom ficarem orientados relacionado à não permanência do candidato ali? Por exemplo, a gente sabe que o feed fica para sempre. Sim. Né? Então, quando chegar às 23 horas e 59 minutos, quem está com aquele candidato lá no feed, é interessante tirar? Não, pode permanecer. Pode permanecer, não tem problema. Não tem para as problema. redes sociais, não. Não é interessante fazer novas postagens de pedido explícito desde que de seja voto. uma postagem antiga, beleza. Ok, né? tranquilo. Muito você não bom. pode pedir voto. Você pode sim botar uma foto que você está indo votar todo caracterizado. O que você não pode fazer é manifestação explícita de pedido de voto. O que falar no dia da eleição dos celulares? Muitas informações a respeito de que o celular tem que ficar na mesa, não vai poder ser levado para a urna. Nem celulares, nem nenhum material, uma câmera digital poderá se locomover até a sessão de voto, até a urna eletrônica. Nada disso poderá se locomover e ser levado para a urna eletrônica, justamente para proteger o sigilo ao voto. Olha, só faltou mais alguma informação para quem está assistindo a gente? Não, é somente isso. Tá certo, então, Gustavo, muito obrigada, tá? Acho que ficou todo mundo atento, não adianta ninguém querer dar um despertinho, né? E tem outra coisa que me chama a atenção para a gente encerrar, a respeito das pessoas que pretendem fazer os seus votos em branco, né? Pretendem, não vou votar em nenhum dos candidatos. O que pode, de uma certa forma, acontecer relacionado a esta situação? Por exemplo, muitas pessoas ficam conversando entre elas. Ah, mas se eu não votar em X e Y, corre o risco daquele que está à frente se dar muito bem com o não voto que eu dei. Isso é um mito ou isso é uma verdade? Na realidade, eu aconselho votar, exercer o seu direito de voto, exercer o seu direito de mudança. E não esquecer de levar o seu documento de identificação com foto e seu título de eleitor. São documentos essenciais e que serão necessários obrigatoriamente no dia da eleição. E até mesmo aqueles que têm o e-título, ou seja, levem juntamente um documento de foto, mas exerçam o seu direito de voto. Muito obrigada, doutor. Quem quiser entrar em contato, como é que faz? Meu e-mail, gustavobezerra.adv10@hotmail.com. Brigadão, tá? Muito obrigada, Eu que Direitos e agradeço, Deveres. Vanusa. Volta na próxima semana.